Doutor Inácio e a sua obra. Capitão 34b, livro, Infinitas Moradas. Assunto, Legião, porque somos muitos, parte 2 de 2, final. Aos seguidores de plantão do Doutor Inácio, meu salve. Legião. Porque somos muitos. Continuando com as nossas reflexões com relação à retirada dos ovoides do corpo do espírito ama-RO, para onde eles iriam ser encaminhados? Dúvida cruel, não? Difícil aceitar essas situações inusitadas? Imagino a cara de muitos espíritas nesse sentido igual àquelas outras quando Galileu Galilei comprovou que o Sol e não a Terra era o centro da nossa Via Láctea. Apesar dele ter desmentido para não parar numa fogueira inquisitorial da Igreja Católica, a verdade permaneceu inatingível. 150 anos depois da sua morte, Isaac Newton comprovou tudo o que Galileu tinha dito. Espero que não passe tanto tempo assim para que as obras do Doutor Inácio sejam mais estudadas e aceitas através do crivô da razão e não da fé puramente cega. Hoje, aceitando ou não, o Sol é o centro do nosso insignificante sistema solar comparado com as vastidões gigantescas do nosso universo, também pequeno, que se envolve entre outros milhões bem mais portentosos. E voltando ao caso de Amaro, o doutor responsável pela retirada dos ovoides, explica qual será o destino deles. Vejamos o que ele diz. Relatado no livro Infinitas Moradas, pelo espírito Dr. Inácio Ferreira pela mediunidade de Carlos Baxelli. Se não tomarmos semelhante providência assim que despertarem, estarão a parasitar novas vítimas e poderão fazê-las aqui mesmo no hospital. Diante dessa citação, creio que esses ovoides têm a facilidade de pular nos outros iguais às pulgas, não é mesmo? Com o meu devido respeito, esses ovoides parecem quais pragas iguais àquelas de gafanhotos que arrasam plantações em que estão de horas. Por isso foram colocados separados em recipientes de vidro fechados para as devidas providências futuras. E com relação à saúde de Amaro sendo tido como um doente mental, será muito lenta sua recuperação, necessitado de muito auxílio primeiro da medicina espiritual. E o médico continuou seus esclarecimentos, as deformações em seu corpo espiritual necessitarão serem tratadas, porém, em muitos casos. O organismo perispiritual para retomar a plástica original, depurando-se requisita um contato estreito com a matéria, ou seja, um novo nascimento. Aqui é o hospedeiro, pessoal, ou seja, o Amaro, em que seu perispírito estava sendo praticamente comido pelos ovoides a ponto, de certo tempo, se tornar sem forma humana e, praticamente ser também um ovoide. No caso dos ovoides, eles também necessitarão várias idas e vindas depois de recompor seu espírito em reencarnações nos planos espirituais para se desintoxicarem. Interessante o que o doutor disse. O corpo físico é uma espécie de escoadouro das imperfeições da alma, uma gota de suor há muito mais que os componentes químicos que a constituem. Se numa gota de sangue poderemos observar um universo microscópico, por que não no suor, na lágrima? E o momento tão esperado por todos vem do Dr. Hélio quando o Dr. Inácio pergunta para onde iriam os ovoides. Vejamos a resposta. Nós os levaremos conosco e os submeteremos com o concurso de outros especialistas a tratamento que objetiva descondicioná-los. Eles se desenvolverão por etapas, como um embrião se desenvolve no ventre materno. Aqui deveremos considerar que muitas das SAS transformações não terão um tempo limitado, como também serão submetidos a várias reencarnações em planos diversos nas muitas moradas da casa do Pai, até que, de ovoide,
Reestruture a cadência de suas células à forma humana que conquistou e que nunca mais perderá. O processo aqui é lento, mas nunca estático. Forças cósmicas desconhecidas por nós pelo estágio em que nos encontramos, irão agir nesses corpos deformados reencarnando primeiro na espiritualidade e depois na Terra, sendo quais crianças debilitadas carregando consigo as marcas das suas deformidades com curta duração de vida ou quando não, abortadas espontaneamente. O tratamento para esses espíritos não são tão simples como imaginamos. O sono pesado em que se encontram é tamanho que necessitarão, entre outros meios, de sessões de eletrochoques sonoros até que despertem e tenham certo diálogo com os responsáveis dessa área psicológica e espiritual, quais fetos desenvolvendo in vitro, nos dizeres do Dr. Inácio. Lembrei-me de que certa vez, Chico Xavier em uma de suas entrevistas, disse que em futuro próximo as mulheres serão libertas dos incômodos gerados pela gestação e das dores dos partos, mas nem por isso, o seu amor pela sua prole continuará sendo o mesmo. Só elas podem dizer isso. Algumas, claro. Isso já vem acontecendo nos planos espirituais onde uma grande porcentagem de espíritos deformados tem reencarnações nos planos espirituais até que se ganhe certo equilíbrio e certa moldagem humana dos seus espíritos deformados. Ufaia! Espero que tenham entendido essa teia de evolução um pouco complexa para muitos, mas com um estudo mais direcionado a determinados assuntos como esse, sem dogmas ou pontos de vistas prematuros, alcançaremos o entendimento necessário em que fazemos parte e que ainda não temos a devida consciência do que ela representa para nós. Comigo, meu caro leitor amigo?